Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje mais uma vez com o nosso podcast Mulheres Fortes. E nós temos hoje a presença ilustre de Luana Maiara, que é ministra da palavra, professora do Rema, escritora. E nós temos hoje aqui o livro dela, Identidade Recriada, Propósito Restaurado. Tem sido bênção esse livro, eu tenho lido, as meninas também estão acompanhando. E hoje nós temos o privilégio de estar com essa amada do coração, que vai trazer muita coisa ao nosso coração nessa tarde. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui essa tarde. Eu tenho certeza que a gente vai receber muita coisa da parte de Deus. Eu quero agradecer a minha ilustríssima reverenda amiga Ana pelo convite, a Bruna e a Grace também. É uma alegria estar com vocês essa tarde. Eu sei que a gente vai aprender e se divertir bastante. Amém, esse é o nosso desejo, não é não, Grace? Isso mesmo, essa tarde vai ser uma tarde poderosa. Luana é uma pessoa muito querida e muito inspirada por Deus, viu? Vocês vão ser muito agraciados com a presença ilustre dela nessa tarde. Né, Bruna? É verdade. Eu lembro que a Luana esteve aqui há alguns anos atrás, né? Foi, inclusive, minha professora no Rema. E foi uma matéria muito poderosa, onde eu aprendi muito. E então, ter você aqui novamente, eu poder estar usufruindo dessa unção, é algo assim grandioso, é um presente mesmo do Senhor, eu creio, para a vida de cada uma de nós. É uma honra, gente, estar aqui com vocês. Amém, glória a Deus. Então, hoje o tema, que nós vamos abordar nesse podcast é sobre sentimentos, emoções. E a Bruna mesmo comentou acerca do Rema, que Luana é professora do Rema, esteve aqui conosco já em Porto Velho, na edição que nós estávamos tendo do Rema. E uma das matérias do Rema é Realidades da Nova Criação. E a gente aborda muito sobre a questão que o ser humano ele é um espírito, tem uma alma e habita em um corpo. E nós, como cristãos, nascidos de novo, nós temos essa identidade recriada, né? Nós somos um espírito, não agimos baseado nas emoções, nos sentimentos. Mas eu queria ver você, Luana, dando um pouquinho da ilustração, né? Baseado pela palavra de Deus, de como a gente poderia administrar as emoções, os sentimentos, baseados nessa nova realidade, de que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Muito bom. Eu sei que alguns de vocês façam o Rema. Você que está aí ainda não fez o Rema, faça o Rema. Mas eu acredito que todos nós aqui já passamos pelo Rema, nós lembramos que a salvação ela acontece em 3 tempos, né? No passado, no presente e no futuro. Então tem um aspecto da salvação que está acontecendo agora, que é a nossa alma sendo transformada pela palavra de Deus. Verdadeiramente, nosso espírito, nosso coração, Ana, está tudo ajustado, o nosso espírito foi recriado, nós carregamos o DNA de Deus, a sua natureza, governa dentro de nós, mas agora é o nosso trabalho transformar nossa mente pela palavra. Então essa questão das emoções é mesmo o ponto principal. Nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. E tipo assim, isso não é uma coisa que um filho de Deus ele pode pensar como sendo algo opcional. Não, ele precisa pensar nisso aí de maneira responsável. Porque a forma, veja só, quando nós nascemos de novo, eu sempre falo isso, nós nos tornamos uma nova criação, tudo se fez novo. Então, a proposta do Evangelho é que o poder de Deus que habita em nosso espírito e nosso coração comece a afetar as nossas emoções. Não é da vontade de Deus que a gente seja um nascido de novo, um filho de Deus, e a gente ainda pense como antigamente. Entende? Os nossos sentimentos, as nossas emoções sejam como antigamente. Só que o que acontece? Eu vou só terminar aqui para passar para você. A maioria das pessoas pensa assim, mas está tudo bem, isso é normal. Não. A vontade de Deus é que a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos sejam transformados, sejam afetados pela realidade da nova criação. Então, essa coisa que as pessoas falam por aí, mas eu sou gente, tá tudo bem. Isso é uma coisa um pouco perigosa, porque isso é uma crença que pode nos deixar na zona de conformismo, entendeu? E a vontade de Deus é que a gente entenda que nós podemos crescer e amadurecer. Isso deve ser uma meta. E as nossas emoções, veja, nós podemos ter emoções ainda de acordo com os antigos padrões.
mas pelo poder da palavra e pelo poder da nova criação que habita em nós, as nossas emoções, elas podem ser transformadas e afetadas pela palavra de Deus, pelo poder dele que habita em nós. Isso é incrível. E se a gente acreditar nisso, a nossa vida vai ser transformada. Renovação da mente pela palavra. Esse é o ponto. E isso é importante porque uma das coisas que a gente ouve, né, e até pessoas de aconselhamentos que nos procuram, quando a gente vai conversar, discorrer sobre algum assunto levantado, a gente já fala assim, olha, a gente precisa sair dessa zona da alma, fora da palavra de Deus, né? Então não é muito confortável para muitas pessoas. Elas já, mas eu tenho uma alma, Deus fez essa alma em mim, e às vezes fica até um pouco chateada, a gente pode dizer assim, de que a gente tá chamando a pessoa de almática, né? Tu tá almática hoje. E geralmente mulher já fica estressada, né? Tá me chamando de almática e tal. Mas se a gente for olhar, realmente, a gente tá se deixando levar pela alma e não por essa realidade da palavra. É porque, assim, na verdade, nós temos uma alma, tá? Só deixando bem claro aí pra quem tá em casa. Deus nos deu uma alma, sentimentos, emoções, percepções. A alma é o depósito das nossas emoções, sentimentos, lembranças, memórias, expectativas, perspectivas. Tudo isso é a nossa alma. Só deixando claro aí pras pessoas que estão nos assistindo. Só que o ponto é que essa alma, ela precisa ser transformada pela palavra e governada pela realidade da nova criação. Porque, naturalmente falando, como a gente ainda não chegou num estado de plenitude no que diz respeito à nossa alma, ela vai ser tendenciosa a querer pensar como antigamente. Mas isso, e aquilo, e o que eu aprendi em casa, o que eu aprendi com minha família. Aí é o nosso trabalho dizer, não, mas agora você tem um novo padrão, e esse novo padrão é a palavra. E você vai se conformar com a palavra, e não se conformar com a velha criação. É se conformar com a palavra. Amém. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, viu? Tarefinha aí para você que tá em casa. Uma das coisas também que a gente depara muito é as pessoas falando sobre a gente reconhecer mesmo essas emoções. A gente precisa reconhecer, e você mesmo citou isso, que a gente tem uma alma, tem emoções mesmo, e isso Deus colocou, mas aqui, eu até coloquei aqui para não esquecer. Reconhecemos que as nossas emoções, elas precisam de um check-up de Deus. É como se a gente fosse no médico, faz lá, né? Solicita um exame, e aí você faz aquele exame, e quando você pega o resultado, algumas coisas podem estar desalinhadas. Uma glicemia alta, porque comeu muito doce. Isso. Um colesterol alto, porque tá comendo muita besteirinha, né? Eu digo besteirinha, mas excesso de alimentos que realmente não trazem uma vida saudável para o organismo. E assim como na questão natural existe esse check-up, no reino de Deus também tem isso. E esse resultado pode trazer benefícios, né, ou malefícios. Então hoje eu gostaria que você falasse pra gente, Luana, que acontecimentos na vida de um cristão que pode desalinhar esse check-up na questão espiritual. Uau, essa aí, rapaz, essa pergunta, a primeira foi muito boa, mas essa aí, gente, olha, a Tramontina vai passar agora, com força, viu? Eu sou conhecida como professora Tramontina. Ana, sem nenhuma dúvida, falta de perdão, frustração e decepção. São 3 coisas assim, sabe, que podem desalinhar completamente as emoções de uma pessoa, né? Nós temos algumas coisas acontecem no ambiente de relacionamentos, na igreja, no ministério, na família, no trabalho, e normalmente essas coisas podem nos levar para um ambiente de frustração e decepção. E assim, tá tudo bem, gente. Você tem uma frustração com uma pessoa, uma decepção. O problema é quando isso começa a correr e isso vira algo a longo prazo, né? E a gente precisa ser prático. O problema, na grande maioria das vezes, é que a gente não é prático. Entende? A gente não é prático na questão por exemplo, do perdoar. A gente quer sentir, né, para poder perdoar. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Agora, sem nenhuma dúvida, frustração, decepção, falta de perdão e raiz de amargura vai desalinhar, desestabilizar completamente qualquer filho de Deus. Você pode ver qualquer pessoa que está com sua vida paralisada, o grande ponto da vida dela é falta de perdão e um apego ao passado. Essas 2 coisas vai deixar uma pessoa sem conseguir avançar
né? E eu digo aí para as pessoas que estão em casa, querido, você que está nos assistindo, queridas, né? Mulheres fortes no Senhor, você precisa andar em perdão. Porque Amém. quando você não tá andando em perdão, Ana, quem tá tomando veneno somos nós. Porque normalmente as pessoas dizem assim, mas e o que me fizeram? Mas a questão não é o que nos fizeram, a questão é como a gente reage. Isso. Porque nós não temos controle sobre a vida do outro e sobre a cabeça do outro, mas nós temos controle sobre a nossa vida, sobre a nossa mente. Eu sempre falo, o ponto não é o outro, o ponto é a nossa saúde. E saúde mental que é o cerne da pergunta, né? A gente pode focar nesse ponto. A saúde mental está ligado a andar em perdão, sem nenhuma dúvida. Você se frustra, você é rápido em perdoar, em esquecer e prosseguir. Agora, se você fica remoendo, o problema do crente, né, do filho de Deus e da mulher é que mói demais. Mulher é um bicho que mói demais. Pensa nos quatro cantos, né? Não é não, Bruna? Não, é verdade. Eu penso assim, que a gente, no dia a dia, ou no trabalho, ou na faculdade, onde quer que seja, a gente vai ter esses momentos de frustração, de ficar irritado. Verdade. Mas a gente precisa saber como lidar com essas coisas. Porque a partir do momento que a gente não sabe como lidar com isso toma conta da gente de uma forma que chega num ponto que a gente não consegue mais controlar. Que é onde já chega num abismo, em algo muito mais perigoso, né, para nossa vida. Então, eu creio que controlar esses sentimentos, essas emoções, é algo muito importante. E a gente aprende isso como? Renovando a mente, né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre isso. Realmente, lidar com isso, querida, é você crer na palavra de Deus e tomar uma decisão de perdoar. Agora, nisso aqui, Ana, já vou entrar aqui um pouquinho. O que acontece? A maioria das pessoas, quando elas andam em perdão, aí você teve uma situação muito frustrante, decepcionante com alguém, você perdoou essa pessoa, só que você precisa entender, irmão, como é que o diabo trabalha. Agora aqui eu não tô pregando sobre Satanás não, mas a gente tem que entender um pouco como é que Satanás trabalha. Satanás trabalha a partir de memórias, lembranças, flashbacks, são chamados jogos mentais. Isso. Dardos inflamados é jogos mentais. Então como é que ele faz? Ele pega, por exemplo, você teve uma situação, aí você liberou perdão para aquela pessoa. O diabo é especialista em trazer aquela mesma situação para sua memória. E o trabalho de Satanás é esse aqui. Se alguém entender isso aqui, sua vida vai começar a dar uma virada. O trabalho de Satanás é dizer o seguinte: você não perdoou. Porque se você tivesse perdoado, você não lembrava desse fato. Se você não tivesse perdoado, você não se sentia assim. Só que tudo isso é ataque mental para você cair na isca e acreditar que você não liberou perdão. Aí é o nosso trabalho entender, não, eu liberei perdão, isso aqui é um ataque mental, só para eu ficar na zona da confusão, da amargura, da frustração. Então o que a gente tem que fazer? Tem que parar de dar atenção aos passarinhos que passam na nossa cabeça, porque esse pensamento que a gente não tá andando em perdão, não tá andando em misericórdia, que a gente ainda tá no passado. Rapaz, quem faz isso é Satanás. O diabo trabalha com memórias, flashes e lembranças. Ele tem uma tendência, certo? De trazer as lembranças traumáticas, para que as lembranças traumáticas elas definam o nosso presente e determinem o nosso futuro. Aí é o nosso trabalho entender, rapaz, isso aqui é só barulho. Isso aqui é só barulho, isso aqui tá no mar do esquecimento, acabou, não vou dar atenção. Então tudo que você não dá atenção, morre. Tudo que você dá atenção, cresce. É não dar atenção, acabou. É prática, a gente morre demais, mas a coisa é mais prática. E uma das perguntas que às vezes a gente escuta nos aconselhamentos, coisas do dia a dia, né, que quando mulheres nos procuram para conversar, o questionamento maior, às vezes, eu posso dizer assim, Ana, como eu sei que eu perdoei? Porque surge uma situação e aquela situação aciona um gatilho. Né? Então, vou dar um exemplo para você, mulher que é casada. Às vezes levanta de manhã, aí o marido fala de qualquer forma com você, às vezes nem tá no pensamento dele, não foi a de livre e espontânea vontade de querer ofender. Mas aí ele fala uma palavra, como você já tá pensando em coisas, talvez alguns dias, aquilo é um gatilho. Ah, ele sempre me tratou assim. Ah, porque ele sempre fez isso. Ah, porque ele não mudou. E aí você perde a paz na sua casa, você perde a paz com seu marido, o diabo bombardeia, assim como você falou, e aí acaba que a pessoa, quando ela vê, ela já saiu da posição da palavra.
E aí se frustra mais ainda. E tem casos que surge mesmo a questão de ansiedade, né? Que ela fica ali ansiosa, pensando demais e já começa a bolar. Fala, pronto, acabou pra mim, nada tá dando certo, eu sou ruim. Aí vem também a questão da baixa estima, que ela já fica ali, eu não dou conta, eu sou isso. Se eu tivesse estudado, se eu tivesse casado com outra pessoa. Então a gente precisa estar muito atento a essas coisas, porque o diabo, infelizmente, pode ganhar campo com isso. A Grace mesmo tem alguns exemplos aí, que poderia estar compartilhando com a gente também nesse momento. Nós sabemos que tem... A Bruna mesmo citou algumas armas que a gente pode combater isso, né? Renovando a mente. Sim. A Luana citou outra que é andar em perdão. Mas eu queria saber mais da Luana. Qual seria o principal posicionamento que um cristão pode adotar para poder andar em amor, andar em perdão, para manter isso? Porque a gente sabe que a gente perdoa, mas renova a mente. Como que a gente faz para estar o tempo todo mantendo isso? Para não se deixar levar pelas emoções nesses casos. Eu acredito que tem três, né? Muitas coisas envolvidas. Agora, uma das coisas que também, assim, já pensando um pouco no comentário que a Ana fez final e juntando com o que a Grace perguntou, é muito importante, querida, a gente aprender, isso é crucial para um cristão identificar as fontes de pensamento. Se você não identificar as fontes de pensamento, você vai cair facilmente na conversa fiada de Satanás. Você precisa lembrar que existe uma fonte de pensamento que é Satanás, existe uma fonte de pensamento que é o Senhor, o próprio Deus, e existe uma fonte de pensamento que é a responsabilidade nossa, que tem a ver com aquilo que nós assistimos, ouvimos e conversamos. Todas essas informações estão gerando pensamento. Então, uma coisa é, seja rápido, sabe? A gente precisa ser rápido. Rapaz, quem é que está lançando essa ideia aqui? No meu pensamento. Poxa vida, eu já orei por fulano, eu já perdoei. Então quem é que tá lançando? Então você tem que ser, isso aqui é o diabo. Isso aqui não procede de mim, não. Eu já orei por essa pessoa, eu até dei um presente pra ela. E aí a gente começa a combater, entendendo? E amarrando aquele pensamento e começa a se posicionar em autoridade. Agora, no dia a dia, realmente, quando a gente estiver aqui, eu acredito que a gente vai passar menos, sabe, Ana, Grace e Bruna? Frustrações com pessoas, decepções, né? Há dois ambientes, né? Que uma pessoa se frustra vai ter um maior desafio. É na família, no ministério. E ministério a gente pode botar ambiente de trabalho. A gente sempre vai passar situações, né? Então, é o nosso trabalho imitar Jesus. Eu acredito que se a gente levasse mais a sério, imitar Jesus, levasse a sério de verdade. É porque a gente sabe que está escrito na palavra de Deus, mas se a gente se comprometesse em ser um imitador de Jesus, rapaz, a vida da gente ia ser mais fácil. Porque eu fico pensando assim, se a Bíblia de uma forma clara diz, né, o apóstolo Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro fala, ele deixou exemplo para que possamos seguir os seus passos. Aí Paulo depois fala de novo, sede imitadores de Deus como filhos amados. E tantos versículos, eu acho que a gente precisa crer que o nosso padrão é Cristo Jesus. Talvez a grande maioria dos crentes hoje, Grace, e minhas amigas aqui, não estejam levando tão a sério que o nosso padrão é Cristo Jesus. E que se a Bíblia diz que nós podemos imitar os passos de Jesus, a gente pode. O que está escrito pode. Agora me diga uma coisa, se Jesus andava em perdão o tempo todo, rapaz, pode perdoar. Eu sempre uso esse exemplo nas minhas salas de aula. O marido, né? Eu sempre uso esse exemplo na minha sala de aula, né? Sempre uso esse exemplo. Pensa, a Bíblia fala que, rapaz, Jesus não fez nada de errado. E no minuto final, entre ele e Barrabás, escolheram Barrabás. E no alto da cruz, agora preste atenção, isso aqui é uma chave. Isso aqui que eu vou dar agora é uma chave. Recebe aí, viu? Isso aqui vai mudar se você prestar atenção no que a Bíblia fala. A Bíblia fala que no alto da cruz, Jesus disse assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O que é que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo, Pai, eles não sabem quem eles são. Se eles soubessem quem eles são, eles não agiriam dessa forma. Normalmente, a forma que as pessoas agem conosco é porque elas não sabem quem elas são. Ou porque elas não estão debaixo de revelação. Show. Se elas souberem quem elas são e elas estiverem debaixo de revelação, elas vão agir diferente. Aí eu sempre dou esse exemplo nas minhas salas de aula. Elas podem não saber quem elas são, mas eu não sei quem eu sou.
Então, se eu sei quem eu sou, eu vou agir diferente. Elas podem não ter revelação, mas eu não tenho revelação, então eu vou agir diferente. Acabou. Se eu levar isso a sério, entendeu? Eu pensar assim, suponhamos, Grace me tratou de uma forma e me magoou e me decepcionou, aí eu posso fazer esse exercício mental. Rapaz, eu conheço Grace. Ela não tá bem. Então, se ela não tá bem, ela não tá tendo as melhores reações. Grace pode não estar agindo de acordo com quem ela é de verdade. Mas eu tô bem. Eu tô debaixo de revelação. Eu tô tranquila. Então, se eu tô tranquila, eu vou andar em misericórdia com Grace. E isso entra dentro daquilo que a palavra fala, né? Dando suporte aos irmãos. Porque tem muitos irmãos que falam assim, tem um versículo que fala que eu tenho que suportar meu irmão. Não é o suportar de tolerar. Não. É o suportar de levantar, de erguer. Ele não tá nesse nível, mas eu estou. Então eu vou dar esse suporte pra ele. Isso é muito A importante. gente precisa parar de chorar por conta da gente. Sim. A gente precisa chorar por conta do outro. Isso. E a gente é abençoado quando a gente vê o próximo, né? entendeu? Não é? Gente, que Eu vou reflexão repetir. hoje, viu? Eu vou repetir. A gente precisa parar de chorar por conta da gente. A gente precisa chorar por conta do outro. As pessoas nos decepcionam, aí a gente chora por conta da gente, porque a gente tá sofrendo. Mas a gente já parou pra pensar que quem nos decepcionou, na verdade, a gente tá bem e o outro aqui não tá bem. Aí porque o outro não tá bem, ele agiu como agiu. Então a gente fica mais sofrendo por a gente do que pelo fato que o outro tá agindo como tá, porque ele não tá bem. Sim. Se a gente gastasse mais tempo se colocando no lugar do outro, rapaz, fulano precisa de misericórdia. Ele não tá bem, não. Se ele tivesse no juízo perfeito, ele não agiria assim, não. Mas eu tô bem, porque veja, a forma que nós somos tratados não diz respeito a nós, diz respeito ao outro. Isso. O problema não é na gente, o problema é no outro. Se a gente pensar mais assim, a gente vai ser mais misericordioso e vai ficar mais de boa. Não tem problema não, quem tem problema é o outro. Então eu vou dar misericórdia com o outro. E a gente é mais abençoado, né? Não que Deus não tá limitado nas suas bênçãos, mas a gente meio que provoca as bênçãos chegando até nós. E como que renovar a mente pela palavra, assistindo coisas importantes como essa, traz pra gente esclarecimento sobre algumas coisas que a gente pode estar vivendo e não tá sabendo como dominar. Então, eu creio que não só para mim, mas o que você falou agora é algo assim magnífico, principalmente no setor, no ambiente de trabalho, né? Que são vários tipos de pessoas que não são irmãos em Cristo, da igreja, do ministério, mas são outras pessoas, são outros tipos de família. Então, isso é muito importante. Gostei muito do que você falou. E tem aquela questão também que a gente ouve muito, né? Que eu estava até comentando com as meninas mais cedo. Gente, se me perguntarem o que é fleumático, melancólico, eu não vou saber não distinguir um por um bonitinho como tem que ser. E tem aquela questão de, eu sou assim e ponto, eu não mudo, porque eu sou fleumático, por exemplo, e acabou. Mas o cristão, como esses requisitos se encaixam na vida de um cristão, como o cristão precisa se comportar à luz da palavra em relação a isso, né? Essa foi muito boa, viu? Eu acho que essa primeira eu vou fazer o seguinte, antes de te responder, Bruna, eu vou deixar a reverenda, minha amiga Ana, comentar um pouquinho, aí ela passa pra mim e a gente vai conversando. Então, eu acho bem interessante essa questão da questão do temperamento, porque quando a gente está conversando com pessoas, com mulheres, né? Geralmente mulheres tratam mais isso do que os homens. E elas falam, Ana, mas eu sou colérica, eu sou sanguínea. E se eu fosse olhar para minhas atitudes hoje, talvez eu encaixaria um desses dois. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente pensa e começa a analisar e trazendo para a gente, rapaz, isso não me cabe mais. Porque hoje eu sou uma nova pessoa em Cristo. Então, o meu temperamento tem que estar baseado pela palavra nos frutos do Espírito. E às vezes a gente conversa aí nos bastidores da igreja com pessoas, a gente brinca aqui entre as meninas. Fulano é melancólico, o outro é fleumático. Então, a gente até brinca com a Grace. A gente fala, a Grace é uma fleumática nata, né? E às vezes, considerando isso, o que você poderia falar pra gente, Grace? A gente sabe que tem os temperamentos, né? Já me identifiquei com fleumático, mas a nossa natureza não é humana, né?
Nós somos uma obra-prima de Deus. Isso E mesmo. muitos falam assim, Deus me fez assim, Uau. Deus me fez assado. Mas a gente tem que entender qual é a nossa natureza divina. E não nos apegarmos a temperamentos, né? E cada um vai ter uma personalidade. Mas a gente precisa manter essa personalidade em ordem. E como que a gente pode manter essa personalidade em ordem, Luana? É, porque às vezes, só para fechar esse pontinho, às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou deixar de ser quem eu sou. Essa é a minha personalidade. Então, né, seria interessante a gente ouvir dessa É o escritora famoso, aqui, né? como a gente tem uns comentários, né? Gabriela, eu nasci assim, eu vou É. morrer assim. Na verdade, não é dessa forma. Eu até recomendo aí que você adquira meu livro, porque Muito nele eu vou bom, falar viu? mais sobre nova Verdade. criação, sobre a natureza que você recebeu. E assim, na verdade eu vou assim fechar, mas eu acredito que a resposta de Grace foi brilhante. Nós precisamos entender que nós temos uma natureza divina e a nossa vida agora é a partir desse lugar. Se eu fizesse o teste também, Ana, eu dou uma colérica, assim, 100%, 200%. E aqui eu vou até falar que abrir meu coração um pouco sobre isso. Teve uma época, queridos, que eu também, você sabe, tava aí na rede social, né? Todo mundo falando qual é o seu temperamento. E eu fiquei lá também estudando, pensando sobre essas coisas. Um dia eu vou falar pra você o que o Espírito Santo tratou comigo, tá? E aí você precisa orar pra você receber da parte de Deus coisas específicas. O Senhor falou pra mim que eu estava prestando muita atenção nessas informações e que eu deveria prestar mais atenção à simplicidade do Evangelho. Porque a simplicidade do Evangelho Glória. é assim, anda no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne. A simplicidade do Evangelho é assim, você é uma nova criação, você é filho de Deus, o amor de Deus foi derramado no seu coração, você foi chamado para andar no fruto do Espírito, jamais na obra da carne. Então, se a gente pensar bem, Ana, pelo amor de Deus, eu fico passada. Gente, às vezes a gente tá complicando a nossa vida de graça. Verdade. Porque o evangelho é muito mais simples. Olha, anda no amor, anda na misericórdia, anda no espírito. Imita Jesus, tua vida vai dar certo. Entendeu? Agora, qual foi mesmo a tua pergunta final? A gente vai conversando, mulher conversando, queridas. É isso. Mas qual foi a tua pergunta final? Pra gente manter esse temperamento em ordem, né? Uau. Nós temos um temperamento, né? Isso é um fato. Mas como manter isso em ordem? Pois, agora, logicamente, foi muito oportuna essa observação, porque de fato você tem um temperamento, né? Por exemplo, eu tenho um temperamento, uma personalidade de linha mais forte. Mas eu acredito que, assim, para manter isso de acordo com a palavra de Deus, é verdadeiramente eu ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, comunhão com o Espírito Santo. É eu entender, querido, quem eu sou em Cristo. Isso mesmo. Se em primeira instância, Ana, eu entender quem eu sou nele, Grace, Bruna, rapaz, a minha vida vai fluir. Se eu exaltar a nova criação, olha só. Se eu exaltar a nova criação, a nova criação vai governar minha personalidade. Deus, você fez uma observação muito oportuna, né? Não é que você não vai ter mais a sua personalidade, mas se eu exaltar a nova criação vai governar minha personalidade, vai deixar que o melhor da minha personalidade saia, que foi dado pelo próprio Deus. É aquilo que a gente usa, temperamentos, personalidades governadas, transformadas pela palavra. Agora, Ana, você fez uma colocação perfeita. Você pode ver, a maioria das pessoas que, muitas vezes, quando elas estão muito apegadas a isso aí, elas usam isso aí pra andar na carne. Eu acho assim porque eu sou uma sanguínea, aí meu pavio é curto. Né? Elas nunca pegam os pontos positivos. Não, é sempre usando isso aí para respaldar a carne. Verdade. Agora, se você pegar os pontos positivos de algumas informações com ela sobre isso aí e trazer para a palavra, aí tá tudo bem. Mas ainda assim, querido, não fica apegado a isso. Tá certo? Fica apegado à nova criação. Que aí você trouxe um ponto muito bom. Rapaz, a gente tem N situações. Por exemplo, se você for olhar o colérico, a natureza dele é de liderança. Eu consigo reconhecer na minha vida uma chamada para liderança. Mas existem outras coisas. Essa não é a única coisa que Deus tem para mim. Isso. Então, a gente tem que ter cuidado pra gente não ficar apegado. Porque quando a gente ficar apegado, a gente atrapalha o que Deus quer fazer. E aí onde tá o problema. Eu preciso me apegar à nova criação. Nova criação. Pronto. Eu acho que eu respondi. Fechado. Pronto, a gente poderia acabar por aqui, querido. Mas não, tem mais. Mas a tem Grace ainda mais. tem mais uma perguntinha. Isso mesmo. No seu livro
propósito restaurado, identidade recriada. Você cita um testemunho que você passou por medo, por inferioridade. E hoje o que assola o mundo das pessoas são ansiedade, depressão. E no meio cristão nós também temos isso, né? Muitas pessoas passando por ansiedade, por depressão. E eu gostaria que você compartilhasse mais sobre esse testemunho que você fala no seu livro. Uau, gostei. E até bom perguntar para a Luana, porque a gente sabe desse domínio que ela tem, né, relacionado à palavra, né, e ao chamado, ao ministério, porque às vezes muitas pessoas, elas pegam a questão depressão, ansiedade e colocam como uma doença que é para uma pessoa que não tem vida com Deus, uma pessoa que está em pecado, né? Então, assim, seria bom vindo aí da nossa querida, ilustríssima ministra da palavra. Essa Ana, viu? Porque Ana é uma referência de alto nível. Eu aguento essa mulher, aguento não. Gente, muito boa essa pergunta, né? Na verdade, essas situações, crise de ansiedade, pânico, depressão, elas estão dentro das doenças psicossomáticas, né? Que existe o aspecto da terapia, da psiquiatria, da psicologia. E aqui eu não vou me adentrar nessa esfera, porque eu não sou especialista da área. Então eu vou me deter no quesito da palavra, né, que é aquilo que nós ensinamos no Rema Brasil, na matéria Cristo é aquele que cura. Veja, quando nós estamos falando de algumas situações de doenças físicas, qual é o conselho que a gente dá? Número 1, se apegue à palavra de Deus, creia que na cruz Jesus levou as suas doenças e enfermidades, tudo aquilo que te rouba do melhor de Deus, ele levou. A gente, de forma principal, a gente dá esse conselho. A mesma coisa, Grace, a gente precisa também pensar no que diz respeito à saúde mental. Tudo aquilo que não presta, Jesus levou na cruz do Calvário para que a gente tenha saúde mental. Não é a vontade de Deus, queridos, que um crente, ele não tenha saúde mental, que ele não tenha uma mente equilibrada, moderada, governada pela palavra. E a gente precisa levar esses assuntos a sério, porque uma mente desequilibrada, um crente que não tem saúde mental, a vida dele vai ser toda desordenada, porque ele vive, Grace, como uma gangorra emocional, subindo e descendo, subindo e descendo. Eu já tive estafa, né, que estafa é como se fosse assim, o que antecede a depressão mais profunda, e já tive início de depressão. Eu consigo ver que cada um de nós tem alguns gatilhos que podem nos levar para esse ambiente. Alguns são decepções, frustrações, falta de perdão. Alguns outros gatilhos podem ser, por exemplo, um cansaço demasiado, né? Tem pessoas que elas trabalham de uma forma tão demasiada que elas se colocam num ambiente da exaustão. E no ambiente da exaustão, você pode estafar de vez, porque você não está dando pausas para a sua mente, para os seus pensamentos. Mas eu acredito mesmo que é você, aí eu já vou reafirmar, você que está aí fazendo terapia com psicólogo, psiquiatra, é uma esfera que essa aí, tá? E eu não sou especialista da área, eu tô falando da área da palavra. Querido, você precisa se apegar à palavra de Deus e resolver, à luz da palavra, o que precisa ser resolvido. Complexo de inferioridade vai te levar para esses ambientes de depressão, certo? Por quê? Porque você não acredita em você mesmo, você tem uma baixa estima, você não se vê como Deus te vê. Aí o que acontece? Essas coisas são tudo irmãos. Com quem anda em complexo de inferioridade tem necessidade de aprovação, tem necessidade de reconhecimento. E aí ele vai sofrer diversas coisas. Síndrome do impostor, complexo de perseguição e uma série de coisas. Então, isso aí, para você resolver todas essas questões, você precisa, em primeira instância, entender quem você é em Cristo e transformar sua mente pela palavra. Porque, veja, existem comportamentos mentais que nós temos depois que nós nascemos de novo, que ele ainda está atrelado a situações passadas. Isso. Mas o passado é assim que se resolve. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim. Porque se eu ficar apegada a memórias passadas, traumáticas, eu nunca vou avançar. Eu vou sabotar o que Deus tem para minha vida. Tem muita gente aí, nos assistindo, que está com depressão porque está apegada ao passado. Então, primeira coisa, esqueça o passado, perdoe as pessoas. E são conselhos práticos que eu estou te dando. Descubra quem você é em Cristo Jesus, sabe? Seja amado por Deus. E aqui, Ana e Grace, eu vou falar, vai resolver muito.
a nossa vida, irmão, se a gente aprender a ter um relacionamento com o Senhor, tá? E relacionamento com o Senhor, eu não tô falando de o Senhor, de uma lista de oração, uma lista de necessidade, porque muitas vezes a gente vai pra oração assim, Senhor, eu tenho esses 10 pedidos, então eu tô aqui para você responder os 10 pedidos. Isso não é relacionamento. Isso é a gente usando Deus para resolver o nosso problema. Isso é outra coisa. Faz parte, mas não é o foco principal. A gente precisa ter um tipo de relacionamento com Deus onde a gente vai desfrutar do amor de Deus. Todo problema de identidade, ele está conectado a uma falta de revelação do amor de Deus. Problemas de identidade vão gerar doenças psicossomáticas. Ok? Porque quando você não sabe quem você é, ou você vai cair na mazela do complexo de inferioridade, da necessidade de aprovação, né? do vitimismo, do complexo de superioridade, do reconhecimento de tudo que não presta. Ó, todos são irmãos. Então, tenha um relacionamento com o seu pai e seja amada por Deus. Amada por Deus. Quando você é amado por Deus e começa a desfrutar do amor de Deus, essas mazelas todas que se chama identidade, elas vão ser resolvidas. Quando você resolve questões de identidade, vai ficar mais fácil. Na hora que aí você pode falar, mas depressão, a única questão é a identidade. Não é. Mas na hora que você resolve essa questão da identidade, quando você estiver percebendo que você está debaixo de uma pressão e essa pressão está te levando para o ambiente da estafa e da depressão, vai ficar mais fácil. Entendeu? Porque mais rapidamente você vai localizar o que foi que levou para aquele lugar. Porque existem coisas, né, que tá fazendo uma mulher chegar nesse lugar que tá lá atrás, que ela não resolveu. Verdade. Então ela precisa resolver. Existem coisas que eu posso estar passando hoje. Por exemplo, eu posso ter um estado mental hoje. Mas aí eu vou pensar, o que é que está ocasionando? Uma coisa que eu não fechei lá atrás ou algum comportamento? Não estou dormindo direito, não estou me alimentando bem, não estou dando pausa de descanso. Isso é mais simples de se resolver. Sim. Entendeu? Mas boa parte das doenças psicossomáticas, quando você vai atrás, tem a ver com situações passadas que não foram resolvidas e as pessoas vivem como gangorras emocionais. E isso pode chegar também de uma forma sutil. Acho que tem umas 2 semanas que eu estava conversando com as meninas e a gente estava tinha aconselhado uma irmã. E a gente, sempre quando o Marcelo e a gente vai aconselhar um casal que vai casar, né, são noivos, a gente sempre sinaliza, olha, vocês estão identificando realmente o que vai trazer um gatilho para uma discussão em casa. Tá resolvido? Então, como assim? Vou dar um exemplo. Tem pessoas que já nos procuraram, noivos, que, pastor, a gente vai abrir mão do casamento porque a gente quer viajar. Então, a gente vai casar no civil, né? Vai ter a bênção pastoral com a família e a gente não quer festa. Então, a gente já ouviu muito isso. E aí, passa o tempo, a primeira briguinha, ou às vezes nem a primeira, o decorrer, né, do dia a dia, do cotidiano, da rotina, surge lá uma briga, uma discussão, e aí sai de uma das boquinhas, né? Mas eu não tive festa de casamento. Então aquilo que parecia estar resolvido, não está resolvido. Isso. Por quê? Porque aquilo ficou lá. Não, a gente está decidido, mas não foi realmente resolvido. Então tem que tomar esse cuidado da imagem, ou de falar da boca para fora, ou baseado no momento que está naquela euforia, né? Não, tá tudo bem, tá tudo certo, mas não resolveu, como você está dizendo. E aí, numa primeira oportunidade, solta aquilo. E aí, de algo que eu até brinco, né? Eu até já ministrei sobre isso, de algo que é uma azeitona vira uma melancia. Exatamente. Porque não foi tratado isso. Então, a gente pode até colocar a depressão e a ansiedade baseado nisso, porque começa, ai meu Deus, eu não quero dormir, não quero dormir. Quando você percebe, sutilmente, você não tá dormindo nada, Isso. né? Você não tá descansando nada. Não preciso descansar, eu sou assim mesmo, eu gosto de resolver as coisas na hora. E aquilo vai sobrecarregando, chega um momento daquela síndrome de burnout, né? Isso. Que a pessoa, pronto, acabou o mundo dela. Então tem que estar bem ligado a isso, porque é sutil. A ansiedade está conectada às expectativas futuras, né? Olha aí. A depressão está conectada às situações passadas. Olha. Então, uma ansiedade sobre o futuro pode atrapalhar completamente, né? E o passado também. Então, a gente precisa resolver as questões ligadas ao passado. Meu amigo, passado é um negócio que você esquece, irmão. Esquece e avança, entendeu? E o futuro, você faz boas plantações no seu presente.
E se você estiver fazendo boas plantações do seu presente, você vai colher o futuro que Deus tem para a sua vida. Então, à luz da palavra de Deus, as coisas são mais simples. Agora, realmente, eu vou dar alguns conselhos básicos. E eu falo esses conselhos para mim mesmo, tá? A Grace aqui, que é uma amiga pessoal, eu converso essas coisas, compartilhando a minha própria vida com ela. Tem coisas que são básicas. Você precisa de férias, você precisa dormir, você precisa fazer exercícios físicos, você precisa ter uma alimentação equilibrada, balanceada. Assim, tem coisas que a gente pode não estar fazendo nessas áreas que pode trazer uma estafa, uma exaustão mental. Eu digo por eu mesma, né? Eu tenho um ritmo ministerial muito puxado e esses dias eu tava pensando, rapaz, eu vou dar uma pausa. E verdadeiramente, eu tô indo pra casa amanhã. Já começou a aparecer alguns convites, mas eu tenho dito, gente, nos próximos 15 dias eu preciso dormir, descansar, me alimentar bem, organizar minha vida. Então tem coisas práticas que se a gente não estiver fazendo, a gente pode trazer outros problemas, entendeu? Verdade. Porque existem conflitos mal resolvidos que podem nos levar para esse ambiente de depressão e ansiedade e crise de pânico, mas existem hábitos errados, cafeína em excesso, Coca-Cola em excesso. Tudo são coisas comprovadas que, de forma excessiva, vão mexer com o nosso humor, com o nosso metabolismo. Então, a gente tem que atentar. Vida desregrada, né? Que você pode colaborar para tudo isso, né? E jogar culpa no diabo, né? Isso. Mas muitas vezes é a pessoa mesmo que não tem essa maturidade para entender que ela precisa cumprir um princípio, né? Natural, que é cuidar do seu corpo, da sua mente. Eu assisti numa palestra recentemente, a neuropsicóloga falando que boa parte dos suicídios, né, as pessoas não fazem atividade física. E a atividade física ajuda muito para a mente. E é o que a Luana falou, uma vida desregrada colabora para isso tudo, né, para ansiedade, para depressão e leva até um suicídio. Isso. E não deixar acumular, né, as coisas, porque é como se fosse uma panela de pressão. Vai juntando aí, mas de repente ela pode explodir porque não tá tendo esses escapes. É o excesso de passado, o excesso de futuro e o tudo em excesso. Então, tudo que tá em excesso é perigoso e é um abismo, né? Esse ponto que tu falou da ansiedade, eu tenho muito com isso. Tenho muito isso comigo em relação o que está acontecendo. Eu posso resolver agora? Não posso resolver agora. Então, se eu não posso resolver agora, eu não vou voltar minha mente para isso, porque isso vai me trazer ansiedade. Eu não preciso disso. Então, vou resolver o que eu tenho para resolver agora. O que eu posso fazer agora? Então, isso é muito importante, né? E em relação ao passado, vou falar igual a Ana, eu vou falar de mim, porque de mim eu posso falar, né? Eu não guardo, não gosto de guardar as coisas justamente por isso. Porque se eu fico remoendo, isso me faz mal, né? Isso me deixa para baixo, me deixa triste. Então, eu tenho sentimento, lógico, eu sou humana, eu sou uma pessoa, eu tenho sentimento, mas é tudo muito rápido, eu quero resolver tudo muito rápido. No outro dia, dormi, acordei, passou já. E nesse negócio, como saber que eu perdoei, que você tocou nesse assunto? Eu costumo dizer que se não dói, tá perdoado. Se dói, você ainda não perdoou, você ainda precisa tratar aquilo. Porque se eu falo de algo, ainda me arranha, ainda me traz uma tristeza, ainda me lembra como foi o dia, não está perdoado, né? E caso contrário, você consegue falar, não, já foi, já passou, nem mexo mais com isso. Então, eu acho que é um ponto que a gente precisa se autoanalisar. Agora, nessa questão, eu concordo com vocês, só que, assim, o cuidado que a gente tem que ter é que, assim, Bruna, o justo, ele viverá pela fé e não por sentimentos. Então, uma das coisas que a gente precisa ter cuidado nessa questão aí é que uma coisa, ela pode até, assim, sabe, meio que ser dolorosa ainda no âmbito do sentimento. Mas se eu tomei uma posição de fé séria na palavra de Deus, confiando no Senhor, eu posso crer que uma hora ou outra os meus sentimentos, eles vão ser afetados e transformados pela palavra, e até mesmo a dor eu não vou sentir mais, porque assim, eu entendo o que você está falando, só que a gente precisa ter um cuidado nisso aí, porque veja só, se realmente todas as vezes que eu fiz uma oração perdoando alguém, eu saí do ambiente de oração, eu vou te falar, algumas dessas vezes eu percebi que naturalmente tava doendo ainda. Mas ainda tava doendo, tu entende? Então assim, se eu me basear que ainda tá doendo e seguir dizer que eu não perdoei,
isso pode me atrapalhar. Eu preciso crer. Agora, veja, isso eu não estou falando assim, de uma coisa assim, de uma maneira irresponsável. Eu vou contar uma situação bem simples. Eu lembro que teve uma época da minha vida que eu passei mesmo algumas frustrações e decepções com pessoas, né? E foi difícil para mim perdoá-las. Mas um dia o Senhor falou para mim, olha, imita Jesus e perdoa. E eu lembro demais, aquele dia de madrugada, eu disse, Senhor, fulano, beltrano, cicrano, naturalmente, Pai, eu não tenho sentimentos para perdoar essas pessoas, mas pela fé, na sua palavra, eu me comprometo com o que está escrito. Sua palavra diz que o seu amor foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo que me foi otorgado. O seu amor é muito mais amplo do que a esfera sentimental. Então, baseado no que está escrito, eu libero perdão para fulano, cicrano, bababá. E eu abençoo todos eles em nome de Jesus. Eu posso te dizer, Bruna, nos próximos dias, eu consigo perceber que o diabo vinha mesmo com as lembranças, dizendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Mas o Espírito Santo, porque naquele dia, de uma maneira responsável, o Senhor falou para mim, de hoje em diante, que você se posicionou na fé, tenho certeza que o diabo vai querer dizer que isso ainda dói. Na hora que ele vier a te atacar, deixe bem claro para ele, Satanás, você não vai me atacar, porque eu estou comprometida com a palavra e eu perdoei para valer. Vou te falar, nos próximos dias eu percebia, quando vinha aquilo ali, eu abençoo essas pessoas, obrigado, porque estão tudo abençoados, e não dava atenção. Eu lembro, meses depois, eu me encontrei com todas essas pessoas. Elas ficaram impressionadas com a forma que eu falei com elas. Porque eu falei com elas como se elas jamais tivessem feito nada contra mim. Eu não sentia nada. E o Senhor, quando eu cheguei em casa, o Senhor falou, você viu? Aleluia. Entendeu? Então significa dizer que a fé afetou os meus sentimentos. Então eu só tenho que ter um pouquinho de cuidado quanto a isso, porque isso pode atrapalhar o que a fé está fazendo dentro de mim. Porque o meu sentimento pode dizer, ainda está doendo. Mas a fé está dizendo, mas você está crendo na palavra. Muito bom. Amém. Isso mesmo. Muito bom. Se a gente for olhar para essa questão da dor, só para a gente estar fechando aqui, e você citou várias vezes, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo, quando ele fala isso, ele está preso. E eu fico pensando ali, ele com um burbilhão de pensamentos, né? Eu persegui cristãos, eu matei, eu fui conivente, eu fiz tudo de atrocidades que eu podia fazer, eu fui um homem mau. Ele poderia até estar se considerando naquele momento, né? Então, assim, aquela dor, rapaz, pronto, isso não é pra mim, não. Né? Vamos parafrasear. Mas quando ele lembrou disso, aquilo trouxe dor pra ele, ele olhou pra si, ele automaticamente olhou para a palavra. E ele pega e afirma, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Então, independente da dor, da situação, a gente entende o que Bruna falou, entende também a colocação de Luana, mas independente de qualquer coisa, a gente tem que permanecer na palavra. Né? Seja para dominar os pensamentos, seja para andar em fé, seja para se posicionar, tudo se resume na palavra. E para a gente fechar aqui, eu queria terminar fazendo considerações baseadas mesmo no que a gente está falando. Muito bom. Né? Então, vou dar a oportunidade agora para a Bruna, a Grace, nós vamos estar fechando aqui. Dentro do que a gente falou, assim, o que mais você pode agregar para você hoje como crescimento? Eu creio que se apegar mesmo à palavra, independente do externo, independente do que esteja acontecendo, independente do que esteja sendo feito, né, contra a minha pessoa ou contra alguma situação, se apegar na palavra. Esse livro da Luana, eu peguei a introdução, deitei na cama e comecei a ler a introdução. Aí de repente eu disse, não, eu não posso ler esse livro dessa forma, tem que ser sentada, anotando, porque tem coisas aqui muito interessantes, né, para se levar mesmo para a vida, para aprender, para renovar a mente. Então eu creio que renovar a mente, né, no mundo em que estamos, é o que vai nos tirar de abismos, nos tirar de coisas que vão arrancar a gente do reino de Deus mesmo, de viver uma vida em santidade, em plenitude, se encher de coisas terrenas, não vai nos levar a nada, mágoa. A depressão e a ansiedade, a gente sabe que no mundo é algo que está assim em grande evidência, mas a gente tem que entender que a gente não é deste mundo,
Então, ler a palavra, renovar a mente, buscar em Deus quem somos nós nele é muito importante hoje, atualmente. Buscar ajuda da liderança também, Com né? certeza. Porque às vezes Muito a bom, gente muito bom. tá passando algumas dificuldades e a gente pode se colocar naquela assim, não, eu dou conta, né? Eu tô agindo em fé, eu tô crendo na palavra, glória a Deus por esse posicionamento. Mas tem momentos, Isso. fases nesse processo que você precisa de alguém, como a Luana falou no começo, dando aquele suporte, Isso. segurando, como se fosse assim, eu tô para cair, mas eu sou a estaca Isso. que não vou deixar É tombar. Vamos lá, reverenda, as suas considerações por essa tarde maravilhosa que nós tivemos aqui hoje. Esse livro da Luana realmente é um livro inspirado por Deus e eu recomendo Identidade Recriada, e realmente a gente tem que se apegar a isso, a nossa identidade recriada. Nós temos uma identidade divina, nós temos uma autoridade e nós podemos combater tudo isso, combater esses pensamentos malignos que vêm na nossa mente, se manter firme, não se manter na palavra, a palavra é essencial, e estar o tempo todo renovando a mente para entender o que o Senhor quer para nós, entender o nosso propósito. Nós não podemos ter uma crise de identidade. Então, nós precisamos conhecer o que Deus tem para nós, entender a sua palavra. Porque se nós não entendermos a palavra de Deus, nós não vamos entender o nosso real propósito aqui nessa terra. E controlar a nossa alma. Nós temos uma alma, mas nós precisamos colocá-la no lugar. Amém? E exercer esse poder que o Senhor nos concedeu, para nós permanecermos firmes. Amém? Muito bom, muito bom. Só para frisar aqui, a gente está nesse momento falando sobre emoções e sentimentos. Não é para você ter medo das suas emoções, nem ter Isso, medo dos seus muito sentimentos, né? Muito Isso é importante, porque se não fosse importante, Deus não teria colocado em nós. bom. Sim. Agora, a questão é como vai ser o nosso comportamento, o nosso posicionamento mediante as nossas emoções e temperamentos. Vou passar para a Luana também, que ela vai estar fazendo umas considerações sobre esse momento que nós tivemos. Não deixe de comprar o livro dela, que é maravilhoso. Anteriormente, ela já lançou Além da Marca, Isso, é. um livro muito bom, tenho ele, mas esse aqui também está com a unção dobrada, viu? Então, não perca essa oportunidade. Luana. Gente, primeiro eu quero agradecer a Ana pelo convite, tarde maravilhosa, a Bruna, a Grace e a cada um de vocês que teve esse tempo aqui ouvindo um pouco, me permitindo compartilhar algumas coisas. Acompanhe esse podcast, parabéns a toda a equipe que está ali por trás. Existe uma equipe por trás, tá bom? E então, queridas, acompanhe, divulgue, compartilhe. Você pode até mesmo enviar para amigas suas que não são cristãs ainda e elas vão ser alcançadas. Mas eu quero fazer algumas considerações finais. Em primeiro lugar, eu quero retomar aqui o ponto que Ana falou, tá? Você precisa da ajuda da sua liderança. Você precisa ter amigos cheios da palavra e maduros. Queridos, não dá pra gente viver a nossa caminhada aqui na terra sozinho, tá? A palavra de Deus é poderosa, mas veja que existe um padrão na própria palavra de Deus de pessoas se ajudando. Então, você precisa ter líderes cheios da palavra, cheios do Espírito. Você precisa ter amigos para que você possa compartilhar. Porque a verdade é que, de maneira prática, às vezes no dia a dia, você pode se sentir meio que sozinho, sabe? Naquela tempestade. Se você tem um líder, um amigo cheio da palavra do Espírito que possa te dar uma direção, isso vai fazer a diferença total na sua vida. Eu sempre falo, Paulo estava na prisão, mas ele não estava na prisão sozinho, ele tinha Silas. Então eu imagino que Paulo e Silas, sendo bons companheiros e amigos, eles estavam um ao outro encorajando. E esse padrão está por toda a palavra de Deus. No dia da pressão, você precisa de um amigo mais maduro do que você, ou tão maduro quanto você, mas nunca esteja sozinho, isso é essencial. Isso é muito bom. Né? Mas pensando um pouco assim, toda a nossa conversa, nós não somos contra sentimentos, emoções. Foi muito bom esse ponto que a Ana trouxe. E deixa isso bem claro, Deus te deu emoções, Deus te deu sentimentos. Certo? Aqui não tem, sabe, a conversa de maluco, não. O que nós estamos te dizendo é um princípio bíblico da palavra de Deus. A Bíblia diz, o justo viverá pela fé, a justa viverá pela fé. A Bíblia não está dizendo que a justa viverá por sentimentos.
Entende? Então nós precisamos deixar que a palavra governe os nossos sentimentos, as nossas emoções. E entre o que você está sentindo e o que a palavra diz ao seu respeito, fique com o que a palavra diz ao seu respeito. Entre o sentimento e a convicção interna da palavra, fique com a convicção interna da palavra. Agora eu creio que existe mesmo um nível de vida com Cristo, que a gente vai crescer, vai amadurecer de tal maneira que cada vez mais os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas vão ser mais afetadas pelo poder da palavra. Agora eu quero fazer um exercício bem simples com você aí em casa. A Bíblia diz que nós devemos pensar em tudo aquilo que é bom, que é perfeito, que é agradável, que tem algum louvor, que exalta o Senhor. Todo pensamento que faz você ser produtivo do reino de Deus, fique com ele. Todo pensamento que não faz você ser produtivo no reino de Deus, jogue ele na lixeira. Ele não serve para a sua vida. Pensamentos negativos, ideias negativas, só faz você ficar triste, amargurado, depressivo. Isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Fique com os pensamentos de Deus ao seu respeito, que te tornam uma pessoa produtiva. Então, você está produzindo, sua vida está dando certo. Você não está produzindo, você tem que ajustar. E ajustar é trocando seus pensamentos por aquilo que Deus pensa ao seu respeito. Tá feito. Amém, aleluia. Fechamos com chave de ouro, com essas instruções maravilhosas. E de verdade eu quero agradecer aqui, primeiramente a Deus e segundo a nossa querida Luana. Prazer. Luana, muito obrigada, você é muito querida. E eu sei que não só aqui, você é querida tanto nacionalmente como internacionalmente. Gente, a mulher de Deus, acesse o Instagram dela, procure pelas ministrações dela, você vai ser muito edificado. Não deixe de adquirir o livro de Luana, porque você vai ser muito abençoado. Presenteie alguém, tá caindo aqui, né? Muito obrigada, Luana. Obrigada, Grace também, que está aqui com a gente. Bruna, a gente sentiu a falta da Thaísa hoje, mas no próximo podcast ela vai estar com a gente, tá bom? Acrescentando aqui nessas instruções maravilhosas da parte de Deus. Então, Grace, seus agradecimentos para essa galera que está nos assistindo. Amém, tchau, meninas. Esperem o nosso próximo podcast, que também vai ser poderoso. Muito obrigada, meninas, por estarem nos acompanhando. Obrigado, Ana, pelo convite mais uma vez, né? Pela Grace. Luana, extraordinária essa tarde. Muito obrigada. Eu creio que muita coisa foi acrescentada, não somente na minha vida, mas na vida das meninas e de quem está nos assistindo. Compartilha e já fique na expectativa para o próximo, hein? Isso mesmo. Compartilhe o conteúdo. É uma honra e eu creio que você foi grandemente abençoado. Um abração, um beijo no coração. Tchau, até a próxima. Meninas. Tchau, tchau. Mulheres fortes, hein? Mulheres fortes.